Mais um episódio do Papo de Casa podcast da Vitória Imóveis. O segundo episódio tá incrível e a gente já convida você para dar uma olhada aqui, ó, nesse link aqui embaixo, o nosso primeiro episódio com o Pablini, com o Felipe, para você conhecer um pouco mais da história, do início desses 10 anos da Vitória Imóveis, agora em 2025. Foi o ano todo de celebração e a gente finaliza esse ano de 2025 mostrando para você toda essa trajetória de 10 anos da Vitória Imóveis. E hoje, para bater esse papo muito legal, eu estou aqui com a Renata Soraya, né? Fala, Renata. Olá, pessoal. Olá, pessoal, tudo bem? E a Aline Rose. É isso, Aline Rose? É isso aí, boa tarde, pessoal. Alice Good? Alice Good. Ó, que a gente fala... você não entendeu, não? Ah, porque a gente fala também alemão, não é isso? Fala outra frase em alemão aí, Aline. Mein Gott. E significa o quê? Meu Deus. Ah, eu pensei que era tudo bem também, mas... Gente, ó, assim. A Renata Soraya, ela é auxiliar administrativa na Vitória Imóveis, 8 anos lá. A empresa tem 10 anos, ela está há 8 anos. E a Aline Rose, esse nome, coloca aí, Rose, é isso. Ela é gerente administrativo e financeiro também, ou seja, é a mulher do dinheiro. Por isso que eu estou tratando ela muito bem, tá? Mas já tem também 6 anos na empresa, ou seja, as duas funcionárias aqui que a Pablini e o Felipe mais gostam. Corta essa parte, é brincadeira. E nós vamos conhecer um pouco mais das duas, né? Primeiro, um prazer estar recebendo vocês aqui para esse bate-papo e entender como é o dia a dia de vocês. Eu quero que, primeiro, Aline, você fale quais são os desafios, né, que você encontra na sua missão e depois a Renata fala também, cada um aí a sua contribuição para a Vitória Imóveis. Primeiramente, é um prazer trabalhar na Vitória Imóveis. A oportunidade que me foi dada, né? Eu vim de outra carreira, de outras experiências e tive a confiança de receber uma missão muito importante, né? Legal. No decorrer do caminho, né? Eu já trabalhei em outra função na imobiliária. Na ocasião era em reparos, né? Eu entrei nessa função e foi um desafio muito grande mexer com gente. Lidar com todos os tipos de pessoas. E foi um aprendizado muito grande, ao qual eu fui evoluindo a cada ano que se passou, né? E é um prazer enorme, porque a gente vai lidar com pessoas boas, pessoas ruins, num bom dia, num mau dia, mas a gente aprende que a forma de lidar com as pessoas, a gente consegue também moldá-las, né? Não é com a grosseria que você vai moldar a pessoa, né? Então, muitas pessoas, assim, pela experiência que eu estou tendo, trabalhando até hoje, eu consegui moldá-las, né, à forma da Vitória Imóveis, de tratamento e tudo. Então, pessoas... eu posso dizer que é muito gratificante lidar cada dia com... Tem várias situações. Sim. E cada uma, se a gente tiver paciência, tiver organização, empenho em resolver, a gente consegue. Que não der para resolver hoje, resolve amanhã, senta, respira, conversa com os chefes, né? E aí vai resolvendo. Você já me falou que tem um padrão Vitória Imóveis aí. Eu já consegui extrair isso. Tem um padrão de excelência Vitória Imóveis. A gente padroniza assim, o atendimento, né, de toda a equipe, né? A gente procura fazer o melhor atendimento possível. O que não nos cabe, né, a gente tenta resolver, né? Passa para frente, né? Eles que se viram, né? Mas, assim, de qualquer forma, a gente consegue resolver muitas pendências, né, Renata? Na forma de tratar as pessoas. Sim. A gente conseguiu já muitas resoluções, às vezes simples, uma palavra, uma frase, já muda tudo, a pessoa já para, que às vezes não está num bom dia, mas a gente vai lá naquele jeitinho e a gente padronizou uma forma de atender as pessoas que elas sentem confiança no que a gente passa para elas também. Sim. Seria isso. Renata, e você, tá? Como é o seu dia a dia na tua função, né, na administração também da empresa? Como é o seu dia a dia? A Aline falou aqui do trato com as pessoas, né? Então, eu imagino que você tem muito contato com pessoas diversas, distintas. Então, uma pessoa mais, digamos que, um temperamento mais difícil, outras pessoas mais tranquilas, ou seja,
muita gente passa ali pelo teu atendimento. E como é o dia a dia ali na Vitória? Então, trabalhar na Vitória Imóveis é um prazer. É um ambiente bem agradável. O Felipe e a Pablino, eu agradeço demais pela oportunidade que eles me deram, né? E, assim, eles não nos sobrecarregam, eles deixam a gente sempre disponível, né? Abertos a aprender, né? E a gente até brinca que, tipo, eles não é de estar cobrando a gente o tempo todo, né? Eles deixam a gente, de fato, com uma certa liberdade de ir e vir dentro da empresa, Sim. né? E isso eu agradeço demais a Deus pela vida deles, pela oportunidade. E, assim, eu cresci demais dentro da empresa por esse período, afinal, são 8 anos, né? Sim. E, como a Aline falou, né? Hoje, lidar com o ser humano não é fácil, né? Então, a gente já tem que ter aquele joguinho de cintura. Se o cliente já chegar meio... talvez está com uma situação, um momento, né, que não esteja tão bem. E nós estamos ali, né? A gente já chega já pedindo para Deus nos iluminar, e Deus sempre à frente de tudo, né? Pedindo para Deus nos iluminar a cada palavra que sai da boca, né? Para que a gente também possa, também, de uma forma ou de outra, a gente acaba ajudando as pessoas que vêm até a nós, né? Sim. E lá, como todos os ambientes, a gente pega clientes de todas as formas, Sim. né? Mas com joguinho de cintura, com um sorriso no rosto, a gente consegue lidar com a situação. Vai amenizando. Vamos amenizando. Agora, tem uma história que nem a Pablini... Eu acho que nem a Pablini e Felipe sabem. Vamos lá. A Aline... A Aline já está ali, ó, rindo que só. A Aline foi deixar um currículo com você... Como é que conta essa história aí? Primeiro na tua versão e depois na versão dela. O currículo foi só que eu fui chamada para uma empresa fazer a entrevista e eles cancelaram. Eu falei, vou lá na Vitória Imóveis deixar o currículo pessoalmente para garantir minha vaga. Tá, né? e quem recebeu? Aí a Renata recebeu. Aquele dia só recebeu o currículo, ela não lembra que ela pegou o currículo da minha mão. Aí no dia da entrevista, a empresa chamou novamente para as entrevistas e eu fui a primeira a ser entrevistada, né, no dia. Mas eu cheguei uma meia hora antes e a Renata estava lá limpando o escritório. E aí nessa que ela tava limpando, só tava eu lá mesmo. Falei, quer uma ajuda aí? Aí você foi ajudar ela. Eu falei, ela falou, não, precisa não. Ela morrendo de... Eu falei assim, não, então... Aí, mas eu oferecendo ajuda já pra... Falei, vamos lá, meter deu certo. Isso mesmo. Aí ganhou seu coração. Isso mesmo, naquele primeiro dia que tem que ela conquistar chegou ela primeiro, lá. né? Porque mas... já tinha mais de 4 anos lá, né? Que legal. E naquele dia, ela ansiosa, porque ela é bem acelerada. Pensa na menina acelerada, é a Aline. E assim, naquele dia, ela já estava, antes de abrir a imobiliária, já estava já praticamente aguardando. Aí a gente organizava para receber os clientes, a gente limpava lá na frente lá. E a Aline chegou, eu posso te ajudar? Já chegou pegando no rodo. Eu, não, calma aí. Relaxa. Ela queria mostrar serviço, né, Aline? Você pode aguardar aqui na recepção, que logo mais você vai ser chamada. Aí foi com que ela sentou lá e a gente via de longe que ela mexendo nos dedos, toda nervosa. Mas, graças a Deus, assim, acho que foi uma das melhores escolhas do Felipe e da Pablini, foi ter trazido a Aline pra gente. A Aline é uma luz pra gente. Começou, né? Igual... Aline, então, vamos lá. E aí agora? Chegou a entrevista. Como é que foi a entrevista sua? Foi só com o Felipe? Foi só com o Pablini? Foi com os dois? Como é que foi esse processo da entrevista? Foi com os dois. Cheguei lá na salinha da Pablini, antiga imobiliária. Foi uma entrevista muito, muito legal, muito sensata, reta, objetiva, digamos assim, né? E eles me acharam muito tímida, acho, no começo. Porque a função que me cabia naquela época era mexer com uma coisa difícil, que é reparos, benfeitorias, proprietário difícil, inquilino difícil. Então, eu ia pegar uma parte difícil, a cobrança também. Sim. Mas tive a grande honra deles confiar em mim, né, no meu serviço, mostrei, né, que assim que é possível, mesmo tímida e tudo, né, porque eu já assim lidar com pessoas eu sempre lidei a vida toda, assim, mas não diretamente como foi nessa função, nesse novo desafio, e foi muito gratificante, porque dali só cresci até hoje, só tenho a agradecer realmente, porque eles viram em mim potencial e eu consegui desenvolver, me conhecer também, como lidar, né, com todo tipo de pessoas, mas principalmente
com leveza, com educação, não precisa gritar, não precisa brigar, pode ser tudo feito da melhor forma possível e conquistar, né, as pessoas, até as mais difíceis, né? Sim. E eu só tenho realmente evoluído desde então, né? Já são pouco mais de 5 anos, 6 quase de empresa, ao qual nunca tive antes essa oportunidade de crescimento, como eles deram, né? E dão sempre a oportunidade que eles veem, né? Que eles realmente, quando há confiança no trabalho da gente, né? A gente também fica motivado, a gente acredita eles acreditam muito no nosso potencial e a gente acaba acreditando também, porque assim como eles estão à frente da imobiliária, como chefes, como donos, eles sabem os desafios que né? Manter uma empresa. Então, quando a gente está ali na parceria, no lado a lado, tentando ajudar e ver esse crescimento, acompanhar e fazer parte desse crescimento, né? Tanto com a equipe, né? A Renata, ela já está há tantos anos, ela sabe quantas coisas passaram, né, para chegar até aqui. Então, é um orgulho muito grande ter essa parceria. Sim. Vocês falam muito da questão de Pablini e Felipe como pessoas boas, né? Sim. E quem conhece sabe disso. Sim. Vocês também já tiveram experiências em outros locais de trabalho e também conhecem outras pessoas que trabalham em outros locais e sabem o quão difícil é trabalhar num ambiente que os patrões ou os gerentes são muito carrascos. Sim. E a gente vê hoje um grande número, né, de pessoas que se afastam do trabalho, pedem afastamento de trabalho porque o ambiente é ruim. Exatamente. E a gente sabe, trabalhar com números, né, trabalhar com metas é algo muito desafiador, tá? Mas parece que na Vitória Imóveis, mesmo tendo essa questão de número, de meta, é humanizado, né? E aí eu queria que vocês me falassem o ponto de vista, começando pela Renata, o ponto de vista de cada uma de vocês em relação a isso. Porque, Renata, tem dias, e aí não é segredo para ninguém, tem dia que a mulher não está muito bem por questões hormonais, os famosos nos dias, né? Por questões, mas tem vários outros momentos, né? E não é todo dia que você está com um sorriso no rosto. Não é todo dia que você está bem. Então, como é também esse tratamento entre vocês, essa amizade entre vocês para chegar e falar assim, Aline, não estou bem hoje. Renata, não estou bem. Segura as pontas para mim aí. E Pablini, como mulher também, ela sabe que vai ter esse momento. Ela fala assim, gente, segura aí, porque hoje eu não estou valendo nada. E vice-versa. Como é esse dia a dia de vocês nessa parte de mulher, né, trabalhando para uma mulher que também sabe as dificuldades? Então, isso é o que mais tem na empresa. A Pabline também, como mulher, né? Até a gente brinca, né? A gente fala assim, ô, Pabline, que às vezes ela fala assim, não, você não está bem, você pode ir para casa. E a gente, assim, a gente vê que ela tem esse cuidado com a gente, né? Porque a gente poderia muito bem só ir ali no hospital, pegar um atestado. E lá, hoje, os médicos, eles não querem saber como está a empresa, eles só querem liberar o atestado de 5, 10 dias, eles ainda te perguntam quantos dias você quer. Aí já aconteceu várias vezes comigo mesmo, e assim, eu até brinco com a Pablina. Pablina, eles me perguntaram se eu não queria 30 dias de atestado. Eu até falei assim, Deus me livre, a empresa não pode ficar sem mim lá, não. Porque, assim, é o meu ponto de vista, porque a empresa em si tanto ela depende de mim, quanto eu dependo dela, né? Se eu não estiver lá, e eu também posso estar prejudicando os meus colegas de trabalho, porque os serviços vão estar sobrecarregando, né? E, assim, nesses momentos e situações que a gente realmente não está bem, o bacana é isso. Ele sempre está disposto a nos auxiliar, até mesmo levar a gente no médico. Ou então, não, vamos para casa descansar um pouquinho, ver se está tudo certo. Se não tiver, nos liga, que a gente está aqui pronto para auxiliar vocês. Então, essa parte aí, graças a Deus, eu não tenho que reclamar mesmo. Sim, ela entende. Eles sempre estão Felipe dispostos. Entende também. Eles é o primeiro a falar, não, se você não estiver bem, vocês podem ir. Às vezes a gente está ali meio que resistindo, segurando, porque a gente ainda consegue. E eles, não, você pode ir, Deus me trabalhar passando mal. E aí, Renata, antes de Aline falar, eu não sei, eu imagino que dessa forma é melhor. Porque ainda que tem um sistema hoje, que o sistema hoje é muito louco. Ele fala, tá dando resultado, tá bom. Não tá dando resultado, manda embora.
Ou seja, as pessoas são descartáveis. A gente vê um monte de CEO aí, famosos, né, que tratam as pessoas como objetos, que pode ser substituído a qualquer momento. E quando a gente vê uma valorização de pessoas, faz com que um mau funcionário, que não é o caso de vocês, ele se torne até um bom funcionário, porque fala, poxa, eu não vou sacanear. Entende? Sim, isso serve para isso serve para casamento. Sim. Eu já tive com pessoas falando assim, eu vou trair essa pessoa porque ela é muito chata. Enquanto outros têm a oportunidade de fazer algo errado e falam, eu não vou porque a pessoa é muito gente boa. E tem isso também na empresa, né? Fala, ela não merece. Eu sei, eu imagino que vocês hoje falam assim, eu podia ficar em casa hoje, mas Pablino e Felipe não merece. Já passou isso? Várias vezes, assim, eu já tive casos que eu já sofri um acidente uma vez. E assim, eu poderia muito bem pegar meu atestado, ficar muito bem quietinha na minha casa e dane-se para todo mundo. Mas isso eu sempre até comento com a Aline, a gente conversa muito sobre isso, que é impossível a gente sacanear o Felipe e a Pablino, porque assim, eles estão sempre abertos. E assim, um detalhe grande, eles não estão ali 24 horas em cima da gente, né? Então, isso é um caso também de ver com um olhar diferente, né? Que eles dão essa liberdade pra gente. Sim. Então, mesmo a Aline, a gente a gente fica rindo uma da outra ali, mas a gente vê esse lado muito sério também, que não é meu papel, mas eu não posso fazer por quê? Eu acho isso muito errado dentro, né, da empresa, às vezes acontece bastante. E a gente lá não tem isso. A gente está sempre disposto para fazer tudo ali, e assim, é com um sorriso no rosto, e é brincando. Às vezes tem um que está triste, desanimado, a gente está sempre um apoiando o outro. E assim, aqui na Pablino, o Felipe sempre fala que já inicia do atendimento. Se às vezes você não está bem, não está numa situação muito difícil, chega em alguém do lado, um colega, ou até neles mesmos, fala como está a situação, para, né, dar uma amenizada, ou até mesmo se retirar um pouco até você, né, melhorar, para a gente passar sempre as coisas melhores para o nosso público, né? Sim. Então, assim... É uma orientação que já vem deles. Já vem, não, isso aí é regra deles. Atendimento na imobiliária é sempre em primeiro lugar. Tem desculpa. Sim. Aline, e aí, o teu ponto de vista, com base na pergunta e com base que Renata também falou. Exatamente isso. A gente tem essa valorização que, como você falou, a gente trabalhou em tantos outros lugares que a gente não vê isso, né? Assim, é difícil ter patrões que têm uma certa liberdade, tipo assim, você não está se sentindo bem, não vai ficar trabalhando, vai? Não, eles pelo contrário, né? Muitas vezes eu trabalhei até um pouco doente, eles não, você vai para casa, você não vai ficar aí não, mas é por fazer questão mesmo de vestir a camisa da empresa, que muitas pessoas não fazem isso, e a gente, graças a Deus, tem muito isso lá na empresa, que a gente veste a camisa, a gente não está bem num dia, no outro dia melhora, e a gente tem essa liberdade deles, essa confiança deles também, né, do que precisar também, eles estão à disposição até para levar a gente se precisar. No médico, eles também têm essa disposição de levar, mas eles não deixam a gente adoecidos ficar lá. E lá, toda a equipe, né, são várias mulheres, né, a maioria da equipe, só tem o Luiz agora, historiador, homem, né, então ele fica mais, não, mas lá são 5 mulheres lá, a Pablino junto, também junto. Então, imagina, 6 mulheres trabalhando. Nossa, nos dias, como é que faz? Tu imagina, né, como que fica, né, o ambiente, fica né? imaginando Felipe, aí fica, né? Então, aí a gente chegar, falar, não tá bem, vamos brincar. Aí às vezes brinca para animar a pessoa, para dar uma aliviada. Aí não tá bem, nem olha, nem puxa muito assunto, deixa a pessoa na dela, que com o decorrer do dia as coisas vão acontecendo, o ambiente vai melhorando. Porque nem falou, não é um ambiente opressivo, não é um ambiente que te obriga a nada. A gente tem a liberdade porque cada um tem as suas funções muito bem definidas na empresa. Então você chega lá, você sabe o que você tem que fazer, não tem que ficar Pablino e Felipe mandando, não. Você vai ter que fazer isso, fazer aquilo, não. Pelo contrário. Já sabemos, e um auxilia o outro na dificuldade, né? Não chega tudo neles, não. A gente consegue, a gente tem essa liberdade de resolver também em equipe lá o que tiver que resolver, e isso faz a gente sentir essa confiança que eles têm na gente de poder ser em equipe mesmo. Chegar lá, não está bem, anima o outro, resolve o problema. Não, está com dificuldade em, às vezes, mandar uma mensagem, que às vezes a gente fica quebrando a cabeça. Junta 1 ou 2 cabeças lá, 3 cabeças, e resolve
uma coisa que às vezes era tão pequena. Quantas vezes a gente resolveu tantas coisas assim, né? Sim. E aí flui, né? É difícil ter amizades no trabalho, né? Colegas no trabalho que a gente tem mais. Mas lá a gente realmente tem amizade, se identifica um mais com o outro, mas todos têm o mesmo carinho. Quando precisa de uma coisa, junta todo mundo, né? Sim. E uma coisa legal que a Renata é minha comadre, né? Ainda tem uma relação ainda aí tem uma familiar. relação familiar agora, depois desses anos de amizade. Já ia né? falar, mas então, isso por conta de um ambiente de trabalho. Do ambiente de trabalho. Foi Legal. lá que a gente se conheceu. Então é um ambiente muito bom, né? Já estão com vínculo aí de família. Ficamos com o vínculo, né? Ela tem um filho. E aí eu sou madrinha dele, de Crisma. Que legal. E aí foi um vínculo que foi nascendo, não foi uma coisa obrigada. Foi da amizade que nasceu junto com a oportunidade de trabalhar na Vitória Imóveis, né? E foi isso, né? Tudo isso porque ajudou você no dia lá da limpeza, tá? Também. É porque tem o mesmo espírito de equipe. Que legal. E é isso aí, a gente tem esse ambiente bom de trabalhar. Não vai estar todos 100%, não é todos os dias, ai meu Deus, né, a mil maravilhas, mas a gente acorda determinada a ir lá e aqui esse dia vai ser melhor, esse dia vamos conseguir. E assim, Felipe Pablini sempre nos orienta. Não deu hoje, não vamos baixar a cabeça, Sim. não. Temos outro dia para resolver e assim deu certo e assim dá certo até hoje. Isso tem até assim, tem um versículo bíblico que fala assim, basta para cada dia o seu próprio mal. Né? Então assim, vamos viver esse dia. Não deu certo hoje, cara, não significa que não vai dar certo amanhã. Exatamente. Né? Agora, tem a função de vocês, e eu imagino assim, por eu não entender nada de finanças e também de administração, tem coisas que a gente imagina, poxa, se isso aqui der errado, tipo, a operação toda pode ser comprometida. Tem algo, começando por Renata, Renata, que se não for você, se não for do teu jeito, se deixar de fazer, pode comprometer ali um andamento da Vitória Imóveis? Sim, o nosso departamento é um interligado ao outro. Se Sim. um fizer alguma coisinha errada, vai dar ruim para todo mundo. Sim. A mesma coisa, eu sou responsável por contratos. Se eu fizer algo no contrato errado, ao final pode dar ruim para a vistoria, pode dar ruim para o financeiro e assim para as outras, né, os outros departamentos. Já teve alguma coisa que você errou e aí teve que se rebolar para ajustar? Olha, no início, acho que a Pablini nem sabe disso. Vamos... Bota aí, exclusivo, revelações. Bora, a gente gosta é assim. Isso foi bem no início. No início, eu tinha feito um contrato, né? E nesse contrato, quando a gente finalizou a parte contratual lá, o cliente veio, entregou o contrato, a gente fizemos a vistoria e entregamos as chaves. Quando eu fui olhar o contrato, cadê a assinatura de um dos responsáveis? Nossa, eu fiquei desorientada, eu fiquei doida. Eu falei, meu Deus, se eu falar para a Pablo e no Felipe, eles vão me mandar embora. E eu bem no início, né? E agora eu tenho que resolver isso, eu tenho que dar um jeito. E nisso eu ligava para a cliente, eu vou na sua porta, eu levo o contrato. Aí foi quando... E ela, graças a Deus, ela foi muito simpática, né? Aí foi com que eu fui até a ela. E ela pegou e assinou para mim. Sim. Nossa, essa noite eu nem dormi, não. Enquanto ela não assinou esse contrato, eu não dormi, não. Aí, depois que ela assinou, ufa, agora sim, graças a Deus. Mas vamos lá, só para a gente entender. Essa questão, a gente entende como uma simples assinatura, mas eu estou vendo que não é. Não. O que é que poderia impactar essa falta dessa assinatura? O que poderia era a situação dela alegar que não assinou nenhum contrato e não tinha nada a ver com a gente, né? Ou se a gente fosse cobrar alguma coisa, tipo alguma coisa de reparo e benfeitoria, ela poderia estar Não assinei nada. Não assinei nada, então não tenho nada a ver com isso, né? Entendi. Mas graças a Deus foi uma pessoa muito bacana. Depois que ela riu, a gente riu juntas, assim, eu falo, nossa, foi uma falta de atenção minha, né? No momento que eu deveria ter confirmado de fato se estava assinado, só que não. Acho que pela agitação e eu muito no início, eu não tive esse cuidado. Então, isso hoje trouxe uma experiência para a gente, que a gente hoje tem todo esse cuidado. E isso, como aconteceu comigo, a gente vou passando para os outros para que não aconteça com os outros. Vamos fazendo isso antes de acontecer, o que aconteceu comigo. E se acontecer comigo, pode acontecer com outra pessoa. Claro. Né? Então, um cuidado para que os outros também tenham. E assim a gente fazendo. Assim, errar é humano, entende, né? Sim. Mas, assim, sempre quando acontece uma situação assim, a gente reúne, né, passa um para o outro e
para a gente também ter cuidado. Olha, aconteceu isso comigo, então estou te passando para que não aconteça com você, né? E isso na empresa também, graças a Deus, tem muito isso. De acontecer algo, a gente passando para os outros para ter esse cuidado e essa atenção para que não ocorra, né? Sim. E aí, no seu caso também, tem alguma situação? Porque dinheiro, né, mexer com a parte de finanças da empresa, se errar, ou ganha dinheiro ou perde. Ainda brinco, fui parar para a função que eu menos imaginei na minha vida, né? Mexer com dinheiro, né? E é dinheiro de outras pessoas, né? Sim. E eu falei, meu Deus, na primeira semana o Felipe sabe, eu queria me demitir na primeira semana da função. Quando eles me promoveram para a função, eu falei, não, vou embora, tchau. Não dou conta, não. Ele, calma que você dá conta sim, né? Ele insistiu, falou, não, calma que é tudo muito novo, né? Sim. Porque todos os dias são repasses para proprietários diferentes. Um dos meus maiores desafios, a Pabline bem sabe, que é a cobrança de aluguel, né? Das pessoas que têm dificuldade, né? Inadimplência. Então, era uma dificuldade muito... Hoje, graças a Deus, está um pouquinho... Já está bem mais... já anda mais. Mas no começo era uma dificuldade muito grande, né? Então, o meu maior desafio no financeiro realmente é a questão de... Não posso errar repasse, não posso... Então, já teve algum erro aí? Alguma coisa que você falou assim... Lá vem revelação. Mais uma revelação. O negócio de errar... Bem no começo, né? Fazem 3 anos que eu tô... Foi tudo é no começo. Não, eu falava assim, não foi bem no começo, tipo semana passada. Não, mas isso foi bem no início, fazem 3 anos que eu estou nessa função de financeiro, né? Foi é porque tinha 2 proprietárias com nome igual o início, né? E eu passei o mesmo valor para outra proprietária, mas aí ela devolveu a diferença de tudo. Eu expliquei para ela que eu acabei passando, foi bem lá, eu falei, porque é uma lista, né? Aí eu fui lá, ainda bem que a proprietária, gente boa, que devolveu na hora a diferença do valor, porque Pode falar o valor? Era 1.200 e pouquinho. Então... Não era, mas aí pra ela era uma diferença, né? Não, mas pra mim também. Não, mas o valor do aluguel dela, a diferença dela foi só, tipo, 50, 60 reais a diferença que ela tinha que devolver. Entendi. Porque o repasse era muito parecido. Mas tudo foi resolvido, esclarecido, e depois disso, daí eu... Não vai rolar puxão de orelha hoje, não. Eu tenho a minha tática de resolver as coisas, mas eu presto bastante atenção. Eles sabem que eu sou bem criteriosa, bem responsável. Mas é um deslize, às vezes, uma distração, né? É isso. Mas assim, foi tudo... Aí hoje em dia não, hoje em dia é ali, ó, contado no lápis. Mas tudo certo. A gente percebe, assim, um gostar de vocês, né? De como o Felipe Pablini dirige a empresa. E a gente sabe que eles são muito corretos, já falou aqui e tal. E como é que vocês transferem isso para o trabalho de vocês no dia a dia e para passar isso para o cliente? Por que eu estou falando isso? Porque, por vezes, vai ter aquele cliente que fala assim, dá um jeitinho aí, né? Tanto no contrato, não consigo assinar, depois eu passo aí e assino, me entrega a chave antes de assinar. Já deve ter acontecido casos assim, e também no teu caso também. Né? Não sei como é que esse sistema de pagamento lá, mas assina aqui o recibo que você recebeu, depois eu assino, me paga, tal. Então, o brasileiro tem essa questão desse jeitinho brasileiro que a gente não gosta, mas infelizmente tem. Só que, pelo que eu percebi, tem um jeitinho Vitória, que é diferente do jeitinho brasileiro. Como é que vocês transferem essa forma, né, de lidar com as coisas de Felipe de Pablini para a empresa? Porque é um jeito deles, eles são corretos com as coisas. A Vitória Imóveis automaticamente é correta também com as coisas. Como é que é feito isso? Então, lá nós trabalhamos com toda a transparência, né? Esse jeitinho, assim, dependendo do cliente, não acontece, porque são coisas muito sérias, né? Então, assim, esses jeitinhos aí... Então, a gente tem todo cuidado... uma sabedoria de conversar com o cliente, explicar, né, o porquê que aquela situação não vai dar certo, por que tem que ser dessa forma que nós trabalhamos, né, e até mesmo a segurança para o cliente. Então, assim, graças a Deus, a gente tem esse cuidado de falar com o cliente e, assim, eles acabam entendendo a situação. Sim. Né? É a transparência, você ser convicto naquilo que você passa para o cliente, para ele entender, não, a Vitória Imóveis não é uma empresa bagunçada assim, não. Tem outras lá que fazem isso, você já vai saber que a Vitória não faz. Exatamente, então a gente tecla muito que tem que ser
assim, transparente no que vai fazer, porque se já começar errado, vai terminar errado e não tem jeito. A gente precisa sempre ser muito reto e claro nas coisas. E as pessoas entendem. Se for uma pessoa que não queria fazer nenhuma maldade nem nada, entende e segue o processo. Sim. Se já é uma pessoa que não era para ser assim, já desiste e pronto, né? Quem vai perder é a pessoa, porque nós vamos estar ali fazendo nosso serviço de forma correta. Isso. Nesses 10 anos, a Vitória Imóveis teve algumas mudanças, né? Tanto mudança física de local, quanto mudança na abordagem. Então, a Vitória começou como locações, né? E aí se tornou a maior imobiliária nesse nicho, né, de locações, e agora vem forte em questão de vendas também. Para vocês, né, que junto com os donos, vocês participaram ali próximo, né, dessas transições. Como é que foi para vocês acompanhar e participar dessa transição? Tanto do espaço, né, que antes era um escritório menor, hoje tem até auditório, né, um lugar amplo ali, e também, além da transição de espaço físico, a transição de modelo de negócio, né? Abriu mais o nicho, e pelo que eu estou vendo, vai abrir mais em 2026 e tal. Então, aí, como é que foi para vocês participar disso aí? Quando eu entrei, para hoje, nossa, cresceu assim. Eu mesmo falo para a Pablino que o próximo passo é a gente ir para uma construtora. Também acho. Porque, fica a dica, assim, Felipe. Graças a Deus, Deus vem iluminando muito a gente, eles também, né, por ser nossa liderança. E a empresa só tem a crescer, né? E, assim, a forma que todos os colaboradores vêm sendo treinados também a lidar com o público, eu acho que isso também faz toda a diferença. Eu vim pela primeira mudança lá dentro mesmo, na antiga imobiliária já tinha um crescimento, já teve uma evolução, né? E foi muito bacana essa mudança, porque setorizou, né? Nós temos lá locação e vendas, mas todos trabalham juntos, porque um depende do outro. Às vezes a casa não vai estar para venda, mas quer entrar para locação ou vice-versa. Então, todos os colaboradores têm essa união de se ajudar, inclusive, né? Até trazer clientes, né? E o setor de vendas só engrandeceu mais ainda porque fez a Vitória Imóveis acreditar nela mesmo, que não é só locação. Ela é também de vendas, porque Felipe e Pablini são corretores maravilhosos, têm credibilidade no mercado, então a venda só foi acrescentar mesmo ao crescimento da empresa. O que é que vocês acham que mais mudou, né, do período lá do início até aqui? A organização em si, né? Os setores, né, como a Aline havia comentado, né? Porque antes, quando a gente iniciou, se eu não me engano, acho que a gente era 3 pessoas. Hoje, a empresa, no departamento de locação, tem 10, 11 pessoas. Só na locação. Só na locação. E vendas tem 10 a 11 pessoas também. Então, assim, a gente vê, só desse número de pessoas que está dentro da Vitória Imóveis, né, a gente já percebe o quanto ela cresceu, né? Sim. Hoje, direta e indiretamente, há 34 pessoas, mais ou menos. De 3 para 34 é muita coisa. 3, né? E, assim, melhorou nosso trabalho, porque o que antes era, um exemplo, 3 pessoas que faziam um serviço num todo da parte de locação, né? Sim. Hoje a gente tem uma equipe maior, né, setorizado, que tem as suas responsabilidades. Então, a gente já avisa aí a qualidade, né, de cada serviço. E os clientes que vieram, novos clientes nesse período. Então, foi um grande salto. Né? Começou lá pequenininho, uma carteira de tantos, e de repente a gente viu crescer, né? E o setor de vendas que veio agregar, porque o setor de vendas também nos trouxeram clientes para locação, da mesma forma a locação levou para vendas, então a gente conseguiu fazer agregar, né? Juntar esses 2 setores, né? E a imobiliária é muito organizada, então a Pablini e o Felipe, eles visam isso, não sobrecarregar ninguém. Né? Então, a gente tem setor de contratos, setor de reparos e benfeitorias, o financeiro, vistorias, visitas também são feitas, agendadas. Né? Então, isso também é uma parte da organização que antes não tinha, que também foi uma evolução, foi uma coisa bem bacana, porque os clientes não vão desacompanhados visitar as casas mais. Então, isso também dá uma segurança até para o próprio cliente. Tanto para o dono do imóvel, quanto para o cliente que vai visitar, de que vai estar levando uma pessoa da confiança da imobiliária, vai estar abrindo
a casa para que ele conheça, né? O Sim. imóvel para que ele conheça. Então, isso também foi uma coisa bem legal que foi implantada na imobiliária, que eu achei Sim. bem... que fez parte do crescimento. Eu queria falar algo aqui para vocês. Primeiramente, parabenizar mais uma vez as meninas pelo tempo de casa e fazer uma ponderação. A gente vê muitas empresas patinando em relação à contratação de funcionários. Muitos funcionários, tem um rodízio, né, muito grande de funcionários, e a gente vê que o caso de vocês é um caso diferente. E algumas coisas eu percebi no bate-papo aqui com vocês. Primeiro, o cuidado, né, dos patrões, dos donos com vocês, funcionários. E, automaticamente, a reciprocidade. Então, quando vem um cuidado dos superiores, a gente que está aqui trabalhando, a gente fala, poxa, não vou sacanear, que foi a palavra que você usou, né? Eu não vou fazer nada de errado. Por quê? Porque é um prazer, antes de tudo, trabalhar numa empresa que eu sou valorizado. Muitas vezes os patrões não valorizam os funcionários, automaticamente o funcionário faz o trabalho de qualquer jeito. Então, a gente percebe que isso também é um fator determinante e a prova está aqui, né? Vocês duas, com tantos anos de experiência e ainda com um brilho no olhar de falar, eu tenho um prazer, uma satisfação de trabalhar na empresa, tá? Mas eu tenho uma novidade aqui. Eu vou convidar Felipe Pablini, tá? Os nossos diretores, os nossos patrões para chegar até aqui e, a partir de agora, eles que vão conduzir essa entrevista. Só que eu vou deixar uma pergunta, tá? Para vocês duas falarem, enquanto eles vêm, que eles vão vir para cá, na hora que eles estiverem sentados, vocês vão responder essa pergunta. O que é para vocês trabalhar na Vitória Imóveis, nesse período todo de trabalho? Vamos lá, a mágica da edição. Então, para mim, trabalhar na Vitória Imóveis é uma honra, né? Só tenho que agradecer pela vida do Felipe, pela vida da Pablini, e agradecer pela oportunidade que, ao longo desse tempo, eles sempre tiveram ao nosso lado, né? Nos apoiando. Tiveram momentos de puxar a orelha, mas a gente percebeu que era para o nosso crescimento. E eu só tenho que agradecer mesmo. Trabalhar na Vitória Imóveis é uma honra, como a Renata falou, mas também é honra e privilégio, porque Deus coloca na nossa vida pessoas sempre maravilhosas. E muitas vezes eu me sinto valorizada dentro das minhas funções, mas também como ser humano, porque vocês veem o nosso lado humano também, né? Temos dificuldades, tem puxão de orelha, mas também tem mais coisa positiva. Então, vocês não são aquelas pessoas que nos oprimem, pelo contrário. A gente vai pelo caminho, não deu certo assim, vocês nos orientam, vocês estão sempre disponíveis, que é uma coisa muito difícil das pessoas estarem hoje, vocês estão disponíveis. Por mais que vocês tenham um turbilhão de coisas que estão passando também nas vidas pessoais de vocês, mas mesmo assim não, vocês estão ali. Trabalhar na Vitória Imóveis não é só ir lá, um trabalho mecanicamente, ir lá fazer a sua função de qualquer forma. Não, a gente traz para a gente a responsabilidade de cuidar com carinho quando vocês não estão lá, e é isso. Eu queria realmente falar publicamente com vocês aquilo que a gente já fala no decorrer dos anos, muitas vezes pessoalmente lá. Mas vocês sabem do carinho e do respeito, do carinho que a gente tem realmente por vocês, né? O Ramilo falou outra hora ali, essa relação, né, de patrão, funcionário e tudo mais, e vocês mesmos sabem que a gente nem gosta dessa palavra, embora não tenha nada demais nessa palavra, mas a gente não gosta de chefe, patrão, essas coisas, porque a gente realmente vê vocês como amigas, e não à toa a Renata está há 8 anos com a gente, a Aline está há 5 anos com a gente, e não é uma relação comum. Nesses 5 anos da Aline, nesses 8 anos da Renata, a gente, à medida do possível, a gente acaba sabendo de coisas da história de vocês. Para quem não sabe, a Renata é uma amiga de trabalho, então a gente já trabalhou anterior à imobiliária, a gente já trabalhou junto e a gente continua trabalhando junto hoje. Enfim, se eu for contar aqui as histórias mais rapidamente, né, quando a Renata chegou para nós na entrevista, eu lembro há 8 anos atrás, quando ela chegou. E eu e Pablini tinha, né, Renata, já te contei isso outra vez, tínhamos um acordo de não contratar ninguém conhecido, nenhum, enfim, ninguém que fosse conhecido. E a Renata chegou e ela foi tão bem na entrevista que não teve como não contratar ela, né? E mesmo assim ela tinha algumas dificuldades ali
né? Ela vinha de uma outra função e quando ela veio, ela tinha algumas dificuldades ali mais com o computador e tudo mais. E eu brinco sempre que eu não tenho idade para ser pai dela, nem de ninguém lá da empresa. Mas ver nesses 8 anos da Renata, 5 anos da Aline e das demais também que estão lá, que é como se fosse filhos, né? Quando vai dando certo. Uhum. Porque a Renata ela foi evoluindo. Daqui a pouco ela foi melhorando com a questão da informática. Daqui a pouco ela foi melhorando com a questão da comunicação. E ela é uma pessoa que ela não desiste até hoje. Ela vai melhorando a cada ano que passa. Isso é uma das coisas que a gente mais admira em você, Renata, que é exatamente isso. A questão da humildade e de continuar sempre evoluindo. Você poderia muito bem... Com 8 anos de casa, que é a mais antiga que tem, você poderia muito bem parar de evoluir, querer só meio que dar ordem para os outros que chegam depois. Você não, você é uma pessoa que continua, que vai indo com toda humildade, recebe todo mundo bem, que chega depois, né? Às vezes as pessoas ficam até com medo, né? Tem que a Aline brincou, né? Nossa, eu cheguei e já ajudei a Renata, porque ela vai ter que ganhar logo ela. Depois conhece a Renata, vê que a Renata é realmente essa pessoa realmente do bem, essa pessoa que ajuda todo mundo que chega na empresa, que para brigar com a Renata tem que ser muito ruim mesmo, porque a Renata é uma pessoa extremamente tranquila. Então, a gente também quer ressaltar também o quanto a empresa cresceu devido a pessoas como vocês. Então, a Vitória Imóveis não é simplesmente a Pabline, que foi a grande fundadora, não é a Pabline, eu, Felipe, mas a Vitória Imóveis é principalmente vocês, clientes, que têm feito no dia a dia ali as coisas acontecer. A gente é muito grato. Eu queria também agradecer vocês. Realmente, a gente pensou em vocês, né, no sentido de trazer para compartilhar um pouco sobre a nossa história. Primeiro, pelo tempo que vocês têm de casa e pela questão da confiança que nós temos em vocês. Realmente, é muito tempo, é uma história. Eu falo que a Rê, ela me viu grávida, da Emanuele. A Emanuele hoje já tem 8 anos, está indo para 9 anos. Ela me viu grávida do Benício também. Eu vi o Matheus crescer, está um rapaz lindo, enorme. Então, eu acredito que assim, o que a gente tem, o nosso sentimento é realmente de gratidão. A gente sabe que hoje é muito difícil as pessoas permanecerem muito tempo em uma empresa. Só que eu e o Felipe, a gente tem muito disso. Independente se a pessoa ela vai permanecer ou não, a gente vai tratar todo mundo com muito carinho, com muito respeito. E é aquilo que a gente sempre fala para vocês, assim, a gente nunca trata ninguém mal e não permite que nenhum colaborador também na empresa trate outras pessoas, que sejam os próprios colegas ou os clientes, mal também. Então, agradecer vocês. A Aline, hoje, ela assumiu ali um papel de extrema importância. É uma pessoa que tem assim, uma organização fora do comum. E eu falo assim para o Felipe que a gente realmente... vocês fazem parte, de fato, da Vitória Imóveis. Até esse período todo que eu tive afastada, assim, como vocês foram ali o suporte, ajudaram e tudo. Então, assim, é muito bacana. Eu só tenho realmente, de fato, a agradecer vocês duas, todos os nossos colaboradores, pela confiança em nós e pelo trabalho que vocês têm desenvolvido. A gente já rasgou a seda aqui, todo mundo um falou do outro, assim, mas a gente já compartilhou bastante das dores, das lutas, né, que um ou outro passou. Queria que vocês, começando pela Aline, relatassem, né, Aline, se você lembra de alguma história, assim, além da empresa que foi marcante, assim, nessa trajetória nossa juntos. Desde a entrevista já é marcante, né? Porque vocês me acompanham desde sempre com o problema da minha mãe, né? De saúde. Então, vocês foram muito humanos nessa parte, né? Ela faz hemodiálise desde que eu entrei na empresa e você sempre tiver esse lado muito humano do que precisasse.
estariam à disposição de que eu pudesse ajudá-la, né? Porque teve um período que ela não dependia de mim, depois ela voltou a precisar de ajuda, né? E vocês nunca tiveram, nossa, já de forma alguma, eu só tenho a agradecer. E tantas outras dificuldades, não só com a minha mãe, né? Atualmente tem com meu pai, mas assim, vocês são tão humanos nessa parte, né? E a parte mais legal, uma lembrança muito boa que eu tenho é de quando eu entrei na empresa no dia 23 de setembro de 2020. 3 dias depois era meu aniversário e vocês fizeram um bolo de aniversário para mim. E eu falei, nem sei se eu ia ficar, ó, tá vendo? Nem sabia se eu ia ficar na empresa e vocês fizeram essa recepção toda, Renata, até lembro. Essa menina trabalha, essa menina acha tudo. E para me tentando distrair, eu nunca tinha tido uma recepção assim, eu falei, nossa, e nem sabia se ia dar certo. Era só 3 dias, né? E realmente ali eu vi, falei assim, nossa, que legal, né? E não assim, só pela valorização já ali. Falei, nossa, vocês não tinham obrigação nenhuma. Falei, poxa, recém entrou, não sabe nem se vai dar certo. E não, vocês ali valorizaram esse momento. E foi meu maior presente de aniversário naquele ano, porque realmente era o meu propósito, arranjar arrumar um emprego que eu precisava. E eu falei, meu Deus, ali uma imobiliária, abrir as portas assim, né? Para uma pessoa que não tinha experiência alguma na função e abracei com todo o carinho, né? Vamos tentar lembrar de alguns casos, talvez, engraçados que a gente passou nesses 8 anos, nesses 5 anos. Pode ser? Pode. Tem uma situação também que bem no início, quando a gente estava na parte do escritório, quando era em cima. Estava atendendo uma cliente. É uma cliente maravilhosa. A gente conversando, ela atendendo ela, a gente conversando. E, assim, do nada, chegou uma outra cliente que, assim, de fato, ela já tinha muitos traumas de assalto. Só que aí, pela coincidência, ela ia para o escritório e vinha um outro cliente também que vinha atrás dela. Só que ela, tão assustada, pensou que era um assalto. Meu Deus! E nessa de assalto, ela subiu aquelas escadas, que até hoje, quando eu lembro, não é de caso de rir, não, mas eu passo mal. Ela subiu as escadas, eu até imagino ela subindo as escadas, segurando, engateando, porque era cada pancada ela subindo as escadas, correndo. E quando ela chegou dentro do escritório, estava eu e dona Carminha, ela pegou e correu para o nosso rumo e jogou a bolsinha dela nos meus pés. E eu fiquei sem entender. E ela pegou e voltou e sentou na cadeirinha e ficou desse jeito, olhando para cima. E eu vi a aflição dela e eu sem entender o que estava acontecendo. Eu falei, mas o que está acontecendo? Eu não podia rir porque eu estava com a cliente na frente e, ao mesmo tempo, eu queria acudir ela, né? Aí, quando a dona Carminha saiu, ela pegou e desceu, né? A cliente foi embora e ela veio para a minha mesa e o rapaz sentou logo em seguida e sentou do lado dela. Eu falei assim, está precisando de alguma coisa? Ela, não, está tudo certo. Aí eu falei assim, pode vir você. Ela, não, pode atender ele. Aí eu atendi ele foi até pagar um aluguel, pagou o aluguel e desceu. No que ele desceu, ela veio na minha mesa, tremendo, chega a estar mesmo, eu tomo uma água, o que aconteceu? Ela, moça, me perdoa, me desculpa, porque eu já passei por tanto assalto, que quando eu vi esse rapaz, eu pensei que eu ia ser assaltada. E ela, da forma que ela entrou correndo e caiu assim, se jogando. Eu falei, Felipe, se a gente olhar na câmera, a gente vai ver uma pegadinha. Essa foi boa. Eu não lembro dessa história, não. Tá algum cliente super querido também, com mais de 100 anos. Sim. Boa, pode boa, citar boa, nome? boa. Não pode citar. Sim, Boa, né? é verdade. Tem sim, né? A gente tem muitos clientes, os mais idosos, né? Eles têm uma determinada carência, eles chegam lá e não tem hora não para ir embora. Procura a Renata ou a Aline, né? Por ser mais as antigas, assim, mas a Renata principalmente, né? Cadê a Renata? Cadê a Aline? Mas falando... não vou falar o nome dele, né? Não, mas a gente uma tem pessoa muito querida, né? uma pessoa Sim, muito querida. A gente tem um esse- cliente... Hoje ele está há quantos anos? 99 anos. 99 anos. Ano que vem ele O completa cliente 100 tem, anos. Ano que vem faz 100 anos. É um proprietário que a gente cuida dos imóveis dele. A gente tem um carinho muito grande por ele. E ele por nós. Então, ele vai lá, dá bombom para as meninas. Ele ficou encantado pela Aline, gente. Ele perguntou se a Aline não queria ser a noiva dele. Isso é Eu ia verdade. ser a madrinha. Ele chegou. E a Renata ia ser a madrinha, é verdade. Aí ele falou, não, se eu fosse mais novo, você casava comigo? Ele falava, ele fala com muito respeito, claro, né? Ele sempre sim. fala brincando, ele fala assim, agora,
claro, por conta tá mais idoso, né? Ele não lembra disso, não, mas ele sempre brincava no começo, quando estava mais saudável, ele falava. Mas não leva mal, não, ó, eu sou brincalhão mesmo. Eu falei, não, tá tranquilo, tá tudo certo. Uma pessoa muito querida, né? E é satisfatório. Mas isso também só é possível também justamente por esse clima também de amizade, de tranquilidade, inclusive com os clientes. Ele sempre fala uma coisa marcante, que né, ele sempre fala que o ambiente, quando ele chega lá, é o melhor ambiente da cidade, que ele se sente acolhido, ele se sente muito bem na Vitória Imóveis. Então, ele sempre fala, sempre ele bate a mesma tecla. Ele chega lá, gente, aqui eu me sinto bem, vocês todos são educados, são pessoas maravilhosas. Toda vez ele tem um carinho com todo mundo, né? E vai com chocolatinho toda vez. E você tem alguma história? Eu lembro de uma história de você cobrar inquilino que não pagava de barrigão. Nossa. Foi. Descer aquelas escadas. Meu Deus. Bravo. Eu tenho, assim, um maior prazer, orgulho de sempre bater na mesma tecla. 8 anos, logo vem os 9 anos. Agradecer sempre, todos os dias, pela Pablina e o Felipe, a paciência, né, que tiveram comigo. E hoje, graças a Deus, graças à paciência e por eles também ser humano, né, me deu essa oportunidade de crescer. E, assim, o que depender de mim, vou continuar fazendo, lutando. Hoje não está bom? Vamos acordar e vamos fazer melhor. E, assim, dizer para vocês que vocês podem contar comigo sempre. Agradecer a Aline e todos os meus colegas de trabalho, que também têm me ajudado demais. Aprendo com eles todos os dias uma coisa diferente. E, assim, os nossos clientes também, né, que sem eles nós também não havia ter chegado até aqui, né? E que cada cliente que vier até nós vamos estar de braços abertos, vamos estar com um cafezinho quentinho, se não tiver, vamos fazer na mesma hora. E, assim, o nosso diferencial é isso, é a nossa humildade, a nossa força de vontade de lutar, de crescer, de ter um sorriso do nosso cliente no nosso atendimento, né, que ele possa sair satisfeito da nossa imobiliária. E que vamos aguardar os mais 10 anos, né? Que possamos, quem sabe, daqui até lá, eu creio, acredito, eu sempre venho falando desde o início, desde que a gente estava naquela imobiliária pequenininha, eu falo assim, Pablina, os nossos próximos caminhada é a nossa construtora. Amém. Então, acredito nisso, acredito que a Pablina, o Felipe, eles têm muito a crescer, né? Mais ainda. E, logicamente, eles crescendo, a gente também vai ter a oportunidade também de ter nosso salário, ter o nosso crescimento dentro da empresa. Lembrando aqui para deixar registrado que eu prometi uma viagem para Rê de avião, aí o lugar, né, Rê, a gente vai decidir. Falta só 2 anos. Quando ela fizer 10 anos de casa, Rê vai ganhar uma viagem topíssima com tudo pago, viu, Rê? Aí, 10 anos, tem que fazer 10 anos isso de casa. É só na Vitória Imóveis que tem essas regalias. Tá vendo? E quero agradecer vocês novamente por essa oportunidade de estar crescendo junto com vocês, e ver a empresa crescer é muito gratificante, porque, né, começou lá pequenininho, tem as histórias lá atrás, né? E hoje já estamos aí. E agradecer a Renata, que a Renata foi fundamental aí no companheirismo, na paciência, ensinando também, né? Ela tem essa humildade de estar ali ensinando, a gente quebra a cabeça no sistema, às vezes que não dá uma coisa certa, vamos lá, juntamos, e ela sempre me ensinou muita coisa ali, nós se ajudamos, e assim como toda a equipe também, agradecer todos os colaboradores, porque sem essa união não ia fazer o Vitória Imóveis acontecer, né? Agradecer aos clientes que nos confiam seus imóveis, assim como os que alugam, que também passa por uma confiança que precisa ter, e a gente, a cada finalização contratual, também deixa uma mensagem, um recado para cada um, que as portas estarão sempre abertas, né? Muitos proprietários e clientes, inquilinos, eles cresceram junto, né, com a imobiliária, verem vocês crescer. Então, é tão bacana se chegar e ver com os próprios olhos esse crescimento, é muito bacana. Então, é isso que eu desejo para a Vitória Imóveis, só crescer. Amém. Eu não posso fazer muita propaganda das meninas, né, gente? Mas a Aline, ela tem uma organização, uma inteligência. E a gente precisava de alguém ali no financeiro. Quem seria? E a Aline ali,
É metódica que fala? Também. Sistemática. Sistemática, metódica, organizada, sim, excelente. Então, meninas, eu gostaria realmente, novamente, de agradecer vocês por vocês estarem aqui, terem aceito o nosso convite, de participar, de contar um pouquinho sobre como é trabalhar na Vitória Imóveis, dizer que vocês são muito especiais para a gente ama a vida de vocês, a gente ama a família de vocês. Isso vocês sabem que não é porque nós estamos aqui só nesse podcast, mas que a gente tem esse carinho de coração por vocês, pela família de vocês. Então, assim, a gente ama verdadeiramente vocês, a gente agradece também de coração todos os nossos colaboradores, todas as pessoas que passaram pela empresa nesses 10 anos. Muitas pessoas nós fizemos, até hoje são nossos amigos, e várias outras pessoas que passaram. A Yasmin, a gente tem um carinho muito grande por todos ali que passaram, e a gente sabe que a gente deixa história na vida deles, eles deixam na nossa. Eu agradeço muito a Deus por estar fazendo uma década de empresa. A gente, no meu e-mail, tem um versículo que fala até aqui: nos ajudou o Senhor. E eu acredito que resume um pouco disso nesses 10 anos, com muita dificuldade, tanto no trabalho, muitos desafios, como também na nossa vida pessoal, na vida de vocês, que a gente conhece um pouquinho da história. E agradecer também todos os nossos clientes. A gente tem clientes que estão com a gente já tem 10 anos, Francisca, a Carla, que foram uma das primeiras clientes que confiaram no nosso trabalho. Então, a Francisca e a Carla, eu tenho um carinho muito especial, vou deixar uma mensagem para elas. São clientes especiais que moram no nosso coração. Obrigada pela confiança que elas tiveram no meu trabalho há 10 anos atrás, e até hoje, né, elas estão com a gente. Então, são pessoas muito queridas, assim, que Deus colocou na nossa vida, que a gente criou essa amizade. E vários outros clientes. A gente tem clientes que em Portugal, na Coreia, Japão Estados Unidos. Então, a gente tem muitos clientes que deixaram há muitos anos os imóveis deles com a gente e foram embora. E está com a gente até hoje. E está com a gente até hoje. Então, agradecer aos nossos clientes, nossos colaboradores. E eu espero realmente que nesses próximos 10 anos, que sim, a gente esteja no nosso espaço, que a gente tenha crescido, Amém. que a gente tenha se tornado uma incorporadora. Quem sabe daqui 10 anos a gente não veja esse vídeo e olhe tudo que a gente conquistou, tudo aquilo que o Senhor nos deu. O que eu peço a Deus é para que a gente consiga cumprir o propósito que o Senhor estabeleceu para nós aqui, como a Pabline, o Felipe, vocês e a empresa. É isso. Amém. Sobrou alguma coisa para me falar? eu faço minhas suas palavras. É isso. Qualquer coisa que eu falar aqui vai chover no molhado. Acrescentar só mesmo que à medida que a empresa crescer, que vocês cresçam juntos, não só vocês, mas igual a Pablinho falou, todos os nossos colaboradores, né? Todos, não daria para encher essa sala aqui também com todos, mas todos são realmente muito importantes, os que lá estão conosco até hoje, mas também os que já passaram, que colocou um tijolinho nessa trajetória também. Eu queria realmente reforçar que, mais uma vez, a empresa não é feita de máquinas, não é feita só dos donos, é feita de gente, e gente que gera valor, que agrega valor, e gente como vocês, que faz as coisas acontecer. É isso. É isso. Obrigada. Torta.